Que bom. Poxa, um prazer de novo estar falando com você. A gente já bateu um papo, aliás, um papo não, uma aula, né? Uma palestra sobre criatividade com o Renato. Um abraço para o Isso. Renato. É sempre bom conversar com ele. E, enfim, tem tanta coisa para a gente falar com você que é difícil de definir um tema. Mas como tema eu fui resgatando um pouquinho tudo que você escreveu e vi um texto que você falou sobre jogo ofensivo, jogo defensivo, jogo reativo, jogo proativo. Então a conversa hoje é um pouquinho da gente falar sobre os rótulos. Por que existem rótulos, como sair desses rótulos, como entender o jogo fora dos rótulos. É um tema incrível, é um tema inesgotável, né? Bom, Léo, boa noite. Primeiro, assim, um grande prazer esse convite, né, que foi feito através do Denis, também deve estar acompanhando a gente. A gente tem aí feito uma amizade online, né, com o Denis. Falar com você que vem produzindo materiais aí com conteúdos riquíssimos, né? Está enriquecendo aí. Você tá construindo uma geração de torcedores muito mais consciente, né, da análise do jogo a partir daquilo. E você já sabe que você está tendo impacto, inclusive nos profissionais. Você viu que os profissionais te acompanham, né? Eu tenho acompanhado suas lives. E, pô, tá aqui onde teve recentemente o Zé Ricardo, o Carille, o André Jardine, que são três caras que, para mim, assim, eu acompanho muito o trabalho deles, né? Conheço dois deles, o Zé e o André, mais próximo. Pô, para mim é uma grande honra estar aqui e falar com você, né? Estar aqui nessa bancada para a gente falar de futebol. E, pô, justamente, né, você começou já aí cutucando num ponto, né, a gente teve aquela live sobre criatividade com o Renato, e esse tema, na verdade, para mim, ele tem tudo a ver, né, com criatividade. A gente tem falado muito, né, sobre autonomia, criatividade, e aí as mesmas pessoas que defendem criatividade e autonomia, a primeira coisa que elas falam é, não, para mim, eu tenho que fazer um jogo propositivo, eu tenho que fazer um jogo ofensivo. Não, peraí, então o que você quer que você vai impor para os seus jogadores, já é o primeiro limite para a criatividade que você está criando. Porque eu não sei se é da natureza dos meus jogadores jogar assim, né? Então, se eu estou pensando em criatividade, a primeira a gente vai falar, né, de um jogo proativo, reativo, eu tenho que entender de natureza, né, olhar para a natureza dos meus jogadores. Nós estamos hoje, a partir daí vão ter várias reflexões. A primeira os jogadores hoje, o quanto eles são preparados para ter prazer e desfrutar o jogo com a bola. O que é ter prazer e desfrutar o jogo com a bola? É ter a bola, mas ter a bola não significa simplesmente ficar com a bola. Significa saber progredir, saber criar espaço com a bola, saber gerar finalização. E principalmente, Léo, uma coisa que você sabe que culturalmente nós temos no Brasil, uma resistência a comportamentos defensivos de recuperação da bola. Então, quando a gente fala hoje em defender, né, muitos treinadores já têm com esse discurso, para mim defender é recuperar a bola, não é defender, não é ficar passar atrás das linhas da bola, baixar a linha. Defender é recuperar a bola, mas esse prazer pelo recuperar a bola tem que estar conectado com o ter a bola. Como que alguém que quer ter a bola não tem o prazer de recuperar a bola rapidamente para poder desfrutar do jogo, né? Então, são questões que a gente tem que pensar quando a gente vai construir, que entram nessa linha de proatividade, de reatividade, porque a partir do momento que meus jogadores ainda não têm consciência sobre isso, e dependendo do nível que eu estou, eu não vou ter tempo para desenvolver isso, e o tempo que vai ser necessário, às vezes, o projeto vai ser encerrado antes, né, quando ele estiver num processo de desenvolvimento que é possível desenvolver. Eu não acredito que não dá para ser desenvolvido. A natureza do jogador está lá, eu posso potencializar ela em vários caminhos, né? A partir daquilo da forma como ele joga e como ele sente o jogo. É uma coisa que a gente tem que Exato. perceber. Cada jogador sente o jogo diferente, né? Tem Exato. jogador que se sente muito confortável com a bola sob pressão. Tem jogador que prefere não ter a bola e só tê-la em condições muito vantajosas, com espaço, com tempo, né? Com capacidade de progredir, longe do gol de defesa, porque isso tem a ver com a natureza do atleta. Às vezes ele não é um cara que gosta do risco, que gosta de se expor, e nós temos que entender que o futebol profissional é um futebol que tem torcida, tem imprensa. Errar num lance decisivo pode gerar uma indisposição com uma torcida toda, e isso pode nunca mais ser apagado. Então são todos elementos que a gente tem que pensar e para a gente poder ter essa ideia do proativo, do reativo. E eu nem vou entrar ainda nos termos, né? Acredito que você
Tô vendo que você tem algumas coisas aí, mas a gente ainda pode explorar o termo, quer ser reativo, quer ser proativo, pensando na origem, na semântica das palavras, né? Então, é justamente isso é o mais interessante, porque isso principalmente na imprensa, de uma forma geral, aí, de 60, 70 anos, a crônica esportiva já tem 80 anos. Então a gente fala de um período de hábitos e termos que já estão muito bem constituídos e muitas vezes acabam até no vocabulário dos treinadores. É muito difícil, por exemplo, para mim, que tem como missão transmitir o que os treinadores fazem, o que os treinadores pensam para o público geral. É muito difícil não citar ofensivo e defensivo. É extremamente difícil. Muitas vezes eu cito a palavra com uma dor no coração gigante, mas é porque ela facilita a ideia. Claro. E a gente vê na imprensa aí, vamos falar de cultura, da cultura de futebol de modo geral, porque tem a ver com a imprensa, tem a ver com todo mundo, todos os atores do jogo. A gente vê uma contraposição entre ofensivo e defensivo. Ou um time, um técnico, um jogador, ele é ofensivo ou ele é defensivo. E aí, mais recentemente, de uns 15, 10 anos para cá, a gente tem reativo e proativo. E ao colocar esses termos aqui, parecem que são coisas que não são antônimos, são dois extremos. E aí você propõe que, na verdade, a semântica precisa ser respeitada. Dá para ser ofensivo e ser reativo. Dá para ser defensivo e ser proativo. Como que é a relação entre essas quatro semânticas diferentes? Justamente, é óbvio que a gente entende, você tem que simplificar, você não pode toda vez que você vai escrever um texto ter que construir todo o histórico de cada palavra, porque senão o texto é interminável, todas as vezes, ele fica prolixo, né? Então você precisa partir de alguns conceitos que você considera que são compartilhados, né, pelas pessoas que vão ler. Mas o que eu penso só é que assim, a gente tem que pensar na reflexão para evitar o rótulo, né? Então não vejo problema em você falar sobre o jogo ofensivo, o jogo defensivo, que você precisa caracterizar. O problema é a gente rotular quando as palavras não têm esse sentido. Então, por exemplo, o que é ser reativo, né? É estar em reação a algo, né? Quem está no domínio da ação não sou eu. Eu estou reagindo à ação de alguém que está no domínio da ação. Eu estou reagindo. Eu sou reativo, né? O que é ser proativo? É buscar antecipar a ação, é buscar estar no comando da ação, é buscar ser alguém que propõe a ação, né? É estar no início da ação. Então isso não depende de ter ou não ter a bola, não depende de atacar ou defender, não depende de eu estar ser um jogo ofensivo ou defensivo por natureza. Isso depende de eu estar no comando da ação ou estar em reação a quem está no comando da ação. Então, por exemplo, se eu tenho a bola, mas eu estou no campo de ataque, e eu levo a bola para os espaços vazios do campo de ataque, e vamos imaginar um jogo de um nível bom, com equipes organizadas, né, num nível já Sim. competitivo alto. Vamos ficar só na Europa, até para Sim. não citar exemplos do seu ambiente de trabalho, porque Sim, seria tá. antiético. Vamos ficar só na Europa. Sim, Citando exemplos europeus. vão ser, sim, vão uma marcação por zona, e que eu começo a levar a bola para onde tem espaços vazios no campo de ataque. Quem que está no domínio da ação? Sou eu que estou com a bola ou quem está me oferecendo aqueles espaços para eu levar? Porque se aqueles espaços não são vantajosos para eu chegar até o gol, provavelmente eu estou sendo induzido por uma defesa que está me levando a espaços, né, que ela quer que eu leve a bola, porque ela provavelmente vai criar zonas de pressão com coberturas, com vantagem numérica, com direcionamento, com os princípios defensivos que ela tem, né, dentro da lógica dela. O que é ser proativo com a bola? É quando eu estou construindo espaços dentro da minha lógica para que eu leve a bola dentro daquilo que eu quero construir. Isso não significa que eu falo, eu vou por dentro e eu vou por dentro até o fim, mas significa que eu tenho uma intenção. Eu tenho a intenção de levar a bola para determinadas zonas, e isso tem uma relação de conexão com várias ações que eu estou gerando de movimentos que estão liberando espaços, porque eu sei quais espaços eu quero buscar, né? Se a defesa me oferecer fora, né, provavelmente é porque ela me quer levar para lá, então talvez eu tenha que levar a bola para um espaço que eu vá gerar uma superioridade numérica da defesa para depois eu ir para fora. Talvez eu tenha que fazer um movimento primeiro de atrair a defesa, né, de fixar alguns jogadores da defesa numa zona para eu poder levar. Então, para mim, assim, a questão de ser proativo é quem tá no domínio da intenção, quem está conseguindo manifestar a real intenção daquilo que está no jogo. Isso não tem a ver com estar com a bola ou estar sem a bola. Por exemplo, se eu estiver te marcando
e você está com a bola, mas eu estou te levando para onde eu quero. Quem está no domínio da ação? Né? Eu estou sem a bola, mas eu que estou te direcionando. Você não está. Agora, se você for capaz com a bola de me iludir, de criar um movimento em que eu vá achar que você vá para um lado e eu vou fazer um deslocamento, mexo com o meu centro de gravidade e nesse momento você faz um drible e aí sim você ganha o espaço que você queria. Você está no domínio da ação. Eu tentei reagir a uma ação sua. E pode ser que os dois no início estejam em proatividade, daqui a pouco um tenha mais sucesso que o outro, porque tomou uma decisão melhor numa fração de segundo. Então, assim, esses elementos de usar proativo, reativo, eu vejo um problema porque a gente caracteriza como se fosse uma natureza de 90 minutos assim, e que tudo que um time faz é com intenção e tudo que um outro time faz é em reação àquilo que está acontecendo. Quando, na verdade, o jogo de futebol ele é uma briga por intenção o tempo todo. Os jogadores estão o tempo todo tentando, e quem manifesta a intenção com maior sucesso acaba sendo aquele que vai acabar tendo êxito na sua proposta. E aí, Léo, é uma coisa, existe uma nobreza hoje em jogar de determinada forma. Para mim, a nobreza é você manifestar a sua intenção com excelência. Você tem uma proposta de jogo, você manifesta ela com excelência, isso é nobre, porque isso mostra trabalho, compromisso, criatividade, soluções práticas, preparação, planejamento, independente da sua proposta. E o jogo permite isso. Né? O jogo de futebol ele permite isso. Está dentro da regra. Né? Está dentro da regra, está permitido. E é legal isso que você falou de mostrar a sua intenção de uma forma nobre, seja ela com a bola, sem a bola, seja ela... A análise do jogo, muitas vezes, ela é permeada por aspectos estéticos, né? Se o time jogou, como ele jogou, quantas chances ele criou. Mas saindo um pouquinho disso, proatividade é dominar a intenção do jogo. E o que é ser reativo? É não ter essa intenção. Em quais casos, em quais situações é mais vantajoso ser reativo? Porque me parece que, no jogo você tem sempre esse confronto de intenção. Não dá para ser proativo o tempo todo. Você precisa reagir ao seu adversário. Faz parte da natureza do jogo. E em que momento é importante ser reativo? Bom, eu vejo assim, vamos falar, né? Você falou, mas assim, eu não vejo problema porque eu não vou falar especificamente de nenhuma equipe, eu vou falar do que eu vejo do cenário geral. Por exemplo, acho que uma grande questão em relação à qualidade do nosso jogo, como a gente tem processos que se quebram muito e talvez poucos processos bem construídos, mesmo consolidados com ideia, a maior parte das nossas equipes elas são reativas, no sentido de estar o tempo todo reagindo à resposta daquilo que o adversário está me propondo, não em relação a ser reativo defendendo, né? E aí, como eu acabo sempre buscando, por não planejar as minhas ações, por não coordenar as minhas ações, eu acabo tendo que ter como último passo reagir às ações do adversário. E aí eu me torno reativo. Quando eu não planejo, quando eu não tenho intenções coletivas claras, quando eu não tenho intenções individuais muito definidas, eu acabo entrando num jogo reativo, em reações permanentes do jogo, né? E isso não significa só sem bola. Essa que é a questão. A questão não é que isso é sem bola, isso é com bola também. Porque chega num momento em que a equipe não consegue mais entrar no adversário, ela começa a jogar a bola na área. Isso é uma atitude reativa, ela não está conseguindo gerar. Se realmente jogar a bola na área no final do jogo fosse o caminho mais efetivo para chegar no gol, por que as equipes não têm essa proposta desde o primeiro minuto? Faça isso desde o primeiro minuto. Provavelmente é porque naquele momento, como ela não consegue ter uma progressão coordenada, como ela não consegue criar os espaços ou colocar a bola em zonas que ela quer gerar um passe de finalização, a lateral da área, ou uma entrada da área, uma bola entre linha para poder alguém infiltrar, ela vai tentar fazer a bola chegar próximo do gol para ela tentar uma ação aleatória, né, de disputa, colocar a bola em disputa, e aí é o que a gente fala, ela está dividindo a bola. Ela não tá, porque geralmente quando eu tenho a bola, ela é minha. Para que eu vou dividir a bola com o meu adversário, se ela é minha? Né? Ela já é minha. O ideal é que eu leve ela até dentro do gol adversário sem dividir, que eu vá criando superioridades numéricas, posicionais, né, dinâmicas, várias vantagens. Eu vou me aproveitando, né? Todo jogo é sobre vantagens, o jogo de futebol é sobre vantagens. Sim. Até porque, né? até porque a dividida de bola é uma chance de dar a bola ao adversário, né? Quando você divide a bola, é dar a chance do adversário recuperar. Se ele tiver uma capacidade física de recuperação, você está basicamente entregando a bola a ele, né? Perfeito. E assim, eu posso pensar que toda dividida de bola é 50-50, mas não necessariamente.
Talvez eu tenha divididas de bola que seja 60-40 a meu favor, porque eu tenho um jogador num jogo aéreo mais forte do que o adversário. Em 10 jogadas ele vai ganhar 6 ou 7, vai perder 3. Talvez eu tenha um adversário mais forte, né, numa probabilidade maior de ganhar um duelo aéreo, um duelo por baixo, com uma bola dividida. Só que aí eu estou entrando num caminho que eu estou apostando em probabilidade. Né? Eu não tô mais jogando... A minha intenção é apostar na probabilidade nesse momento. A minha intenção não é criar conscientemente ou intuitivamente, de maneira coordenada e treinada, algumas coisas que vão gerar espaço, como eu te falei, movimentos coordenados, geração de superioridades, quebrar a linha sistematicamente, colocar meus jogadores em condição de finalizar a bola de maneira eficiente. Então, assim, aí eu começo a dividir bola, eu vou buscar faltas laterais, eu vou buscar escanteio. Então, assim, essa é a ideia. E eu estou falando sobre ataque, né, Léo? Eu não estou falando sobre a defesa. Na defesa, óbvio, a ação reativa, ela é quando eu tenho, por exemplo, uma sistematização de coberturas, de distância entre os jogadores ruim, eu vou precisar que os jogadores estejam o tempo todo compensando espaço, ou seja, eles estão reagindo àquilo. Eu quebrei uma linha de marcação, eu reajo. É normal, isso é do jogo, isso vai acontecer, mas se for sistematicamente um padrão, se for uma coisa... Aí eu tô. Então a ideia sobre ser reativo e ser proativo no jogo está muito nisso, no domínio da intenção. Quem está manifestando a real intenção do que vai jogar. Me parece nos últimos anos, se a gente pegar um recorte aí de 10 anos, em que nós tivemos um crescimento, pelo menos um crescimento na análise, de equipes proativas sem a bola. Se deu uma atenção maior, se estudou mais isso. Começa lá com o Guardiola, com o Mourinho, tem um técnico muito importante nisso, que é o Gus Hiddink, do Chelsea, que fez aquelas 2 semifinais. Foi talvez o primeiro jogo em que o Barcelona não conseguiu um domínio com a bola total do jogo. Mas tem Mourinho, e aí depois tem Heynckes, Ancelotti e o Klopp, que talvez tenha, nos primeiros anos do Liverpool, tenha sido um time extremamente proativo sem a bola. Me parece que essa é uma tendência em ter equipes cada vez mais proativas sem a posse de bola. Como você falou, com jogadores que criem condições para fechar espaços, para dar um espaço que não é vantajoso. A França na Copa do Mundo, para mim, talvez seja pessoalmente, a grande equipe que prova isso. Era uma equipe que era extremamente proativa sem a bola. E aí ela recuperava, ela criava condições para recuperar e chegar rapidamente ao gol e explorar até o potencial dos jogadores, como o Griezmann, como a chegada do Pogba. Então eu vejo uma tendência nisso, inclusive no Brasil também. E aí dentro dessa ideia, né, para você ver, então, por exemplo, vamos pegar a França, né? A França que, por exemplo, no Brasil em 2014, ela jogou num 4-3-3, né? Inclusive, ela jogou muito bem contra a Alemanha no jogo que ela foi eliminada. Sim, né? sim. No Brasil, ela já dava indício de que ela seria uma seleção muito forte, assim como ela deve ter seleções fortes. Foi talvez, né? Leandro, foi talvez o melhor futebol daquela Copa. A Alemanha, ela teve um jogo de excelência que foi contra o Brasil. Mas nos outros jogos ela sofreu um pouco. Já a França teve um 5-2 na primeira fase, Benzema, Griezmann e Valbuena, que foi realmente um time de muita excelência, né? Então, assim, justamente, acho que a Alemanha se preparou um pouco melhor para ganhar a Copa. A França se preparou um pouco mais para ter desempenho, né? Então, o jogo da Alemanha era um jogo muito seguro, né? Na Copa do Mundo de 2014, ela praticamente não dava transição defensiva dela, ela eliminava praticamente a transição ofensiva do adversário com pós-perda, falta, com perder a bola em situações vantajosas. E aí isso também tem a ver muito com proatividade, né? A gente poderia entrar, mas eu queria falar da França, por exemplo, né, que você citou, que é um tipo, vamos pegar uma matriz aí de 4-3-3, né, com volante e 2 meias. Por exemplo, se eu fizer uma pressão alta, em que os meus extremos vão abordar os jogadores, induzindo eles à faixa lateral, para talvez eu criar uma pressão, com meus médios na faixa lateral, né, para eu recuperar a bola. Na hora que eu recuperar a bola, os meus extremos vão estar em determinada posição do campo, porque eles vão pressionar, induzindo de determinada forma, levar a bola para o corredor lateral. E quando os meus médios subirem para pressionar, eles também vão abordar o jogador de determinada forma. Se eu usar os meus extremos pressionando, vindo, por exemplo, de fora para dentro, do lateral para o zagueiro, né, como o Liverpool faz, por exemplo, que ele recua o Firmino, fica quase um losango e ele faz uma pressão, eu já vou ter os jogadores em posições diferentes para recuperar a bola do que eu tive. Então, assim, isso é pensar em proatividade. Qual potencializa melhor os meus jogadores? Quando eu recuperar a bola, eu quero atacar espaço, ou eu quero recuperar a bola e ocupar o campo de ataque rápido? Então, qual tipo de mecânica é melhor para eu gerar pressão?
né? Ou contra tal time, talvez seja melhor de determinada forma contra tal time, porque isso, não porque é melhor só para enfrentar aquela equipe, mas para potencializar a natureza do meu jogador contra aquela equipe. Porque eu vou gerar espaço nas costas da linha de defesa, talvez eu não queira tirar tanto o zagueiro lá de trás, eu quero criar um tipo de recuperação de bola com a defesa. Então, assim, é isso que a gente precisa pensar na coordenação, na proatividade coletiva, na intenção, de como eu vou pensar ao recuperar a bola. Ou seja, eu estou defendendo, mas eu estou no comando da ação. Desde que eu consiga jogar a bola na zona que eu quero, meu jogador recuperar a bola. Né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma pressão na paralela, Léo, eu preciso pensar, se eu vou vir de dentro para fora do campo, a chance de eu jogar a bola para fora, para a linha lateral, é grande. Então, talvez uma pressão na faixa paralela seja melhor vindo no próprio corredor, né? Porque ela já vai, a tendência é eu jogar a bola para dentro do campo de ataque. Então, todos esses detalhes, esse nível de refinamento, ele precisa ser pensado quando eu quero ter proatividade na jogada. E para onde eu quero fazer cada abordagem, né? Para onde que o meu jogador vai vir com qual pé para abordar essa bola. Então, se ela bater no pé dele, ela vai para dentro do campo. É melhor, estou no campo de ataque, né? Se eu abordar de dentro para fora, é mais seguro, talvez, porque a faixa central está mais protegida, mas em compensação eu vou recuperar bolas jogando a bola para fora do campo, talvez, porque ela vai bater em mim, eu estou correndo em direção à linha lateral. Então, todos esses detalhes vão me dizer quem está no comando da ação, e aí vai ter efetividade. Se o time adversário é eficiente em sair dessa pressão, e são esse tipo de detalhe, né, que a gente pode pensar quando a gente vai falar de proatividade. Esse tipo de ferramenta que eu vou dar para o jogador, que eu vou oferecer no treino, que eu vou dar de informação, que vai gerando ele capaz de ser dominante no jogo ou de simplesmente reagir aos cenários, porque o jogo vai criar ambientes aleatórios o tempo todo, né? O jogo vai criar ambientes aleatórios. Eu vou ter que, de uma forma ou de outra, eu sempre vou estar reagindo a um nível de aleatoriedade do jogo. Quanto mais eu conseguir ter um planejamento dentro disso, eu diminuo a aleatoriedade para eu estar no comando da ação, porque ela nunca vai ser plena, né, Léo? É exatamente isso que eu ia perguntar. Então, o jogador ele está sempre reagindo às situações que o jogo apresenta para ele. Que o jogo né, propõe. Que sempre. o jogo propõe para ele. Então, ele precisa, ao mesmo tempo que ele precisa reagir, ele precisa entender aquela informação, interpretar aquela informação, ele precisa também ser proativo, porque ele precisa criar as condições para levar a bola, para defender, enfim, ele precisa cumprir um objetivo dentro do jogo. E você começa a conversa falando de jogadores que não se sentem muitas vezes confortáveis com a bola. É um problema de formação, ter esses jogadores que são mais reativos, digamos assim, que não se sentem tão confortáveis em progredir com a bola, em ter a bola. São jogadores que preferem reagir. É um problema de formação ou é um outro problema de, talvez, um pouco entendimento da lógica do jogo? Eu acho que tem coisas mais profundas aí, Léo, que vão transcender até o futebol. Vamos pensar. Será que provavelmente todos eles têm muita paixão pela bola no jogo de rua que eles jogaram ou quando eles eram crianças? E dificilmente eles não gostavam da bola lá no bairro deles ou na escolinha que eles iniciaram. Só que aí, a partir do momento que eles vêm para o ambiente de clube, existem outras responsabilidades, outro nível de pressão, outro nível de observação, pensando em formação. E aí talvez isso tenha muito a ver com a personalidade, com a maturidade, com o quanto o jogador gosta da responsabilidade. Ter a bola é uma responsabilidade dentro do jogo. Eu sou alvo. Se eu estou num estádio com 80 mil pessoas, 95% delas, 99% estão olhando para mim na hora que eu estou com a bola. Né? Eu sou o alvo da ação de todo mundo, a TV, né? Então, assim, esse entendimento sobre ter a responsabilidade com a bola talvez tenha a ver com maturidade, pode ser uma questão geracional, de demorar um pouco mais a adolescência, né? E dentro disso, talvez alguns treinadores, né, do processo, ou os processos, eles mais confortavelmente sentindo isso de alguma forma, intuitivamente ou conscientemente, eles começaram a negar a bola, né? Porque é mais fácil, eu corro menos risco de perder, de perder a partida na base. E aí, com certeza, eu não habituo meus jogadores a jogar com bola. Mas eu já vejo, Léo, que assim, até foi uma conversa que eu tive aí com o Zé Ricardo recentemente, eu vejo que nós já temos gerações que estão ficando muito mais confortáveis com a bola. As gerações aí que estão vindo aí, a partir das gerações 97, 98 dos jogadores, eu sinto que a gente voltou a formar jogadores que têm muito mais, se sentem muito mais confortáveis, porque eles foram mais estimulados em conteúdos com bola na formação. Sim, o Zé Ricardo falou exatamente isso aqui nessa live que a gente fez, e eu coloquei isso num texto falando sobre o Renier, o Martinelli, sobre alguns jogadores dessa geração 97 para cima. Você falou de jogadores
terem a responsabilidade porque ter a bola é uma responsabilidade. Mas ao mesmo tempo não ter a bola e ser um zagueiro, ser um goleiro, um lateral, também é uma responsabilidade. Explica um pouquinho dessa proatividade, esse tipo de pensamento, de reação que o jogador precisa ter quando ele não tem a bola. Ok, ele precisa ser confortável com a bola, ele precisa ter coragem com a bola, coragem de progredir, coragem de achar um passe que quebre linha, coragem de muitas vezes pensar. Eu vi um jogo, o jogo Juventus e Sassuolo, acho que terminou 3-3, e o segundo gol do Higuaín começa num lançamento incrível do meia que vai para o Barcelona, por exemplo. Tem que ter muita coragem para tentar aquele tipo de lançamento, porque a chance de erro é muito maior. Mas, ao mesmo tempo, ir para o zagueiro, para o volante, talvez o primeiro volante, o lateral, ele precisa também ter coragem de assumir riscos sem a bola, se posicionando, calculando uma jogada. É um tipo de proatividade também. Claro que é. Perfeito. E talvez o que a gente tenha que estimular mais na base, a partir do momento que a gente já domina muitos conceitos que a gente está trabalhando, seja justamente coragem, como princípio de trabalho. Talvez a gente estimular ter jogadores que gostem do risco, que assumam o risco, porque nós temos muitas coisas, né, na formação. Por exemplo, uma coisa que a gente cobra muito na formação, que é habitual no profissional, é a comunicação entre os jogadores, a comunicação verbal. Não é tão comum, né, quanto é na equipe principal, né, quando os jogadores se falam o jogo todo, né, eles se comunicam verbalmente o jogo todo, se orientando. E talvez isso tenha muito a ver com perfil, timidez, insegurança de saber será que eu estou dando uma informação correta para o meu colega? Melhor não falar nada, né? Será que eu devo falar? Ou então ele está pensando em tantas variáveis que ele não consegue fazer aquilo, né, que ele tem que fazer, que é falar com o colega, porque ele não está dando conta de administrar as informações do jogo para ele, né? Então, assim, tem várias coisas. E a gente deveria sempre tentar criar um processo na formação de empoderamento do atleta, né? De dar para ele coragem e empoderamento. E isso vai ser quando ele vai recebendo um conteúdo. E ele tem que saber, o que é vantagem você fazer sob pressão, criar exercício em que ele vai viver o jogo sob pressão, vai viver o jogo sem pressão, vai viver um jogo em espaços grandes, espaços pequenos, mas sempre com consciência de saber as melhores soluções, fazer ele pensar sobre o que ele fez, né? Não ficar dando feedback pré-ação, mas feedback pós-ação, né? Na verdade, o feedback é pós-ação, né? Mas evitar tentar antecipar a ação dele, faça isso, mas depois que ele faça a ação, talvez fazer o corretivo, né? Porque aí o jogador já tomou a decisão, ele já fez uma ação, aí você pode falar para ele, pensa nisso, podia ter essa opção, olha para cá, e não antes, né? Quando eu já limito a percepção dele para aquilo que eu estou enxergando, né? Então, acho que criar esse tipo de movimento, porque como você falou, mesmo os jogadores sem bola, a instabilidade emocional, ela vai ser do jogo. E como ele está sem bola, a gente talvez não perceba tanto, né? Não está tão exposta a ação dele. E geralmente, a hora que a bola entra, ele já está numa ação emergencial para corrigir, às vezes, aquilo que ele não fez nos segundos anteriores àquela ação, por não ter tido, talvez, uma tomada de decisão mais firme, por ter ficado inseguro em relação àquela ação, e aí ele tem que fazer uma ação emergencial. Ele sempre vai fazer uma ação emergencial, né? É que, às vezes, a gente acha, chegou atrasado. Sim, por quê? Porque ele não antecipou a jogada. Por que ele não antecipou? Então, tudo isso a gente pode construir com os tipos de treino, com o tipo de exercício. Exige muito desgaste de dia a dia, né? Não é desgaste de crítica, mas é desgaste de cobrar, mostrar vídeo, exercício. Em algum momento o jogador não vai entender, né, que ele tá sendo cobrado para melhorar, e depois ele vai ter que perceber isso como processo. Então, isso é um processo, cara, é um processo para a gente poder. E na equipe principal também, a gente precisa fazer isso, né? Não é só um processo de base, eu acho que precisa continuar esse processo depois que os jogadores chegam na equipe principal. Exato. Levando a conversa, esse mesmo tema para o alto nível, que é algo que você fala bastante, e é sempre legal, porque o alto nível é muito diferente de outros níveis. Você acredita que que um jogador pode não ter esse tipo de coragem? O professor Carvalho até aqui falou em personalidade, mas acho que o termo certo mesmo é coragem e é responsabilidade. A responsabilidade de assumir risco e comunicar ao time, a responsabilidade de ter uma ação e calcular o risco daquela ação. Você acredita que no alto nível é possível jogar sem assumir esse tipo de responsabilidade?
falando de comunicação, mas falando dessa coragem mesmo, com a bola, sem a bola, essa coragem de entender o jogo e tomar decisões de acordo com o que o jogo pede, sabendo que algo pode dar errado. É possível um jogador não ter isso e desempenhar em alto nível? Léo, uma coisa que eu tenho percebido, eu estou praticamente 7 anos nesse processo e próximo ao profissional, né? Trabalhando com jogadores sub-20. E eu tenho que ter consciência do seguinte, eu tenho um grupo lá de 25 atletas, né, num clube grande, talvez 2 ou 3 vão jogar na equipe principal. E esses 2 ou 3, eles vão ter esse tipo de perfil. Então, na verdade, é um filtro. Isso acaba sendo um filtro para o jogador chegar. Então, é óbvio que acontece, né? Mas o jogador que não tem esse perfil, ele geralmente não chega na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele vai para as divisões inferiores quando ele tem alguma capacidade. Isso é um filtro. Não estou dizendo que não há jogadores com esse perfil na Série A. Mas, com certeza, se você fizer um levantamento por divisão, você vai ver muito mais esse perfil do jogador corajoso em cima, nas primeiras divisões. Porque isso me parece ser um filtro. Não basta, né? Não basta a gente tem aquilo, o chá, né? Competência, habilidade, atitude, né? Para a pessoa atingir a performance, né? O nível de performance. A atitude ela é importante, né? A gente olha muito para competência e habilidade, mas depende da atitude. Então, assim, a atitude ela é fundamental, um tripé aí para você poder atingir. Então, eu vejo que na equipe principal, óbvio que a abordagem ela é necessária, ela tem que ser ajustada, porque aí eu não estou despertando um grupo, mas eu estou querendo que ele manifeste isso, né? É diferente, eu quero que ele manifeste, eu quero que aqueles que já têm esse comportamento, que isso vai se manifestando. Então, você pega as grandes equipes da Série A, os jogadores já têm, você vai ver, você assiste, você acompanha treino, a gente está sempre treinando junto, né? Aqui no Galo, a gente está sempre treinando com a equipe principal, você vê que durante o treino a atitude, a postura dos jogadores, a forma como eles se cobram, a segurança com que eles falam um com o outro, as orientações, já fazem parte daquele universo, né? Aquilo é diferente, né? Mas você vê que tem a questão da postura corporal, a gente tem essa preocupação, né? Eu tenho pelo menos nas equipes que eu trabalho, desde a ponte aqui, de desenvolver até a postura corporal de empoderamento, né? Você tem até no TED Talks, se você for ver, tem a Amy Cuddy que fala sobre posturas de alto poder. Então você percebe que até a atitude corporal do jogador já é diferente. E isso é importante que a gente desenvolva. Se a gente quer ter um jogo proativo, né, como a gente começou lá na conversa, a gente precisa ter jogadores, e isso tudo está integrado, cara. É o ser humano que está jogando, né? Ele precisa ter esse tipo de comportamento no jogo, comportamento pessoal, de atitude, de imposição física no jogo, da como ele se expressa. É da espécie, cara. Isso transcende o jogo, é da nossa espécie. Né? Sim, sim. Falando disso, me veio 2 exemplos aqui à mente, na verdade, 2 lances de gols que nascem de passes de primeira. O que eu acho que o toque de primeira, né, o toque em que você toca sem dominar a bola, muda a trajetória da bola sem dominar ela, ele é extremamente arriscado, mas ao mesmo tempo ele tem um poder muito grande de deformar uma defesa. Que é o gol do Flamengo, o gol do Pedro no Flamengo no primeiro jogo da final, que nasce de 2 toques de primeira, e hoje um gol que aconteceu há minutos atrás, que é o gol do Rashford, que começa de uma tabela de primeira entre o Martial, jogador francês, e o Bruno Fernandes, jogador português, os 2 do United. E trazendo para isso, são movimentos coordenados, movimentos que 2 jogadores assumiram um risco muito grande, porque é muito difícil, é muito fácil, na verdade, é muito difícil acertar isso num espaço muito curto, num pequeno tempo, e ao mesmo tempo gera uma condição para o time que é extremamente vantajosa. Então eu vejo o futebol europeu, o futebol brasileiro, todos os clubes buscando esse tipo de jogador. O jogador que sabe assumir risco, sabe jogar num espaço pequeno, sabe assumir risco e sabe criar condições para o time. Talvez seja o futuro aí da nossa saga exportadora, digamos assim, formar cada vez mais esses jogadores, porque o futebol europeu já valoriza esse tipo de jogador. Sim, exatamente. E assim, você entrou num caminho aí, né? Do passe de primeira, da ação rápida sob pressão. São 2 regiões do cérebro diferentes, né? Que tomam decisão. Quando eu tenho tempo e espaço, eu vou racionalizar. Eu vou usar uma área mais nova do nosso cérebro na evolução, que é o neocórtex. Eu preciso de tempo. É um cérebro que ele precisa de mais tempo. Quando eu ajo sob pressão de tempo e espaço, que eu tenho que fazer uma ação de primeira, como você falou, uma finalização de primeira, atacar um rebote, pressionar um pós-perda assim, em frações de segundo,
é outra região, né, do cérebro, e a gente precisa estimular isso dentro do treino. É uma questão como eu falei, de atitude, né, na resposta anterior, e aí outra palavra que eu tem surgido muito nos debates aí que eu tenho participado, nas conversas, que é a intencionalidade do atleta. Eu não consigo ver o futebol daqui para frente com atletas que não têm uma intencionalidade vencedora. Aquele cara que ele está conectado e ligado em tudo que está acontecendo de informação para ele poder agir em fração de segundo. Ele vai só agir, ele praticamente, aquela ação, como ele interpreta o jogo muito bem, ele não racionaliza, ele age, ele simplesmente age, ele percebe e age, percebe e age, percebe e age. Ele quase não tem o processo de interpretação, não passa pelo processo de interpretação para ele poder fazer esse tipo de ação. Isso pode ser treinado, isso é treinável, mas também você tem ali uma reserva de treino, né, para você evoluir. Você não vai conseguir transformar alguém que tenha muita dificuldade em um cara extra série. Então, assim, isso que você falou para mim é fundamental, Léo. Jogadores que não souberem interpretar o jogo e que não tiverem interesse pelo jogo, para mim eles vão ficar para trás agora. Porque não basta mais o que o jogador treina no campo. Se ele não está vendo o jogo, se ele não está vendo como o Rashford finaliza, se ele não está vendo como é o movimento entre linha do Sterling, se ele não está vendo como o Davi Silva, sem ser um jogador veloz, consegue jogar na Premier League durante tantos anos, né, como se o jogador não tem interesse por esse tipo de entendimento, esse jogador que ele é puramente intuitivo, que ele faz as ações da cabeça dele, sem ter uma coordenação coletiva, não vejo muito espaço para ele daqui para frente. Se ele não conseguir ganhar esse lado de transformar essas possibilidades dele numa interpretação positiva para a equipe. Né? É fundamental que o jogador tenha um contra um, que ele saiba esconder a bola individualmente, que ele consiga proteger, que ele tenha as ferramentas individuais. Mas se ele não souber interpretar para usá-las de uma maneira coordenada e coletiva, eu vejo que esse jogador vai ter pouco espaço no futebol de alto nível cada vez mais, e a gente já vê, por exemplo, na própria Premier League, você pega o Adama Traoré, né, que é um jogador formado no Barcelona, que é um jogador que sempre fisicamente, assim, ele é um absurdo. Mas enquanto ele não aprendeu a interpretar bem o jogo, ele não chamou a atenção das grandes equipes. Agora ele vinha fazendo uma temporada boa antes da pandemia, e ele já começou a chamar. Mas por quê? Porque ele melhorou muito a interpretação de jogo dele. Ele era um jogador que errava decisões básicas, porque ele fazia sempre as mesmas soluções, ele partia sempre. Quando ele começou a interpretar e usar as ferramentas dele para um jogo, né, de linhas mais baixas e velocidade, ele é um jogador que ele está começando a ser um jogador muito importante. Então talvez ele ganhe espaço se ele continuar nessa evolução. Ainda não atingiu um nível alto para se consolidar numa grande equipe. Mas ele já não é mais aquele jogador que começou a carreira, que errava uma decisão atrás da outra. É legal, eu vou repetir para todo mundo que está falando uma coisa que eu já falei para o Leandro e já falei em outras lives. Toda essa conversa que a gente está falando sobre proatividade, reatividade, coragem, automação, é uma conversa que existe no futebol, intencionalidade, é uma conversa que existe no futebol e existe na sociedade em si. É uma coisa que eu falei numa palestra em que o Fernando Diniz, no passado, estava presente, no Brasil Futebol Expo, é que a educação mundial, o processo de educação mundial, eu trabalhei muito tempo com educação. Então, a educação hoje, educação básica, educação superior, educação de ensino médio, ela busca não mais desenvolver habilidades cognitivas, que é decoração de de fatos históricos, que é raciocínio lógico, saber matriz, saber cálculo. Ela busca desenvolver habilidades socioemocionais. Uma das habilidades socioemocionais mais importantes é a adaptação, que é justamente isso que você falou, Leandro. É a pessoa entender o contexto em que ela está, buscar dentro dela habilidades que ela tem para lidar com aquele contexto e se adaptar àquele contexto sem perder a própria identidade. Na Finlândia, por exemplo, na educação básica, a partir dos 5 anos, as crianças têm aulas sobre como fazer sanduíche. Parece uma coisa besta, mas eles têm o princípio de que um ser humano que não consegue cuidar de si próprio, um ser humano que não consegue cuidar da própria alimentação, não vai conseguir cuidar do outro e não vai conseguir ser um cidadão. Então, tudo que a gente está conversando já está sendo aplicado nas melhores escolas, nos países mais desenvolvidos. Aqui no Brasil tem projetos. Tem projeto para colocar aula de resiliência, por exemplo, na escola estadual. O que é uma aula de resiliência? Vai te ensinar a sofrer? Não. Vai te ensinar a se adaptar ao contexto. Que é uma coisa constante.
Não é pensar no contexto, refletir no contexto durante dias. É rápido. Tem que ser rápido, porque o contexto está mudando o tempo todo, né? Assim como o jogo muda o tempo todo. Exatamente. E quando a gente levanta algum tema, né, e sempre vem uma resposta ou outra em outro sentido, quando a resposta é educada, eu me pego a retornar uma resposta lúcida, né? Sobre que a gente fala sobre dar conteúdo para gerar autonomia, as pessoas sempre entendem que o conteúdo ele engessa, né? Ele na verdade vai no sentido de engessar e que a criatividade vem pela liberdade. Liberdade é deixar fazer o que quer, né? E aí, desculpa, eu fico pensando o seguinte, Léo, que crianças vão ter maiores possibilidades de serem autônomas aos 20 anos? Uma finlandesa ou uma criança que passa pelo nosso sistema educacional público aqui no Brasil, em relação às possibilidades que ela vai escolher? Aquela que passou por todo esse conhecimento, porque que recebeu todas essas ferramentas de desenvolvimento cognitivo e de habilidades, de atitudes, né? E como você falou aí, que de um coaching individual praticamente, né, que ela vai aprender. Porque o que eu percebo é o seguinte, o processo hoje de treinamento, no desenvolvimento e no alto rendimento, né, se a gente pegar os grandes treinadores, vamos falar dos grandes, não vamos falar de treinador que mobiliza o grupo através de conversa e churrasco, vamos falar de treinador que desenvolve grupo, vamos partir desse princípio. Envolve desgaste, porque envolve cobrança, envolve tirar pessoas da zona de conforto em direção a um crescimento. Então, se a pessoa, se o ser humano que está ali, se o atleta, passou por um processo educacional que o colocou tendo prazer em estar fora da zona de conforto para crescer, que ele entende que para eu crescer, para eu aprender, eu preciso quebrar algumas crenças que eu tenho para poder ter novas crenças, eu preciso desaprender algumas coisas para reaprender com outro significado, para poder fazer uma releitura daquele ambiente. Isso gera desgaste. E para mim, o jogador que tiver prazer nesse crescimento, que se sentir feliz em perceber o crescimento dele, que essa felicidade seja maior do que o incômodo de estar fora da zona de conforto, esse é o jogador que vai conseguir ter sucesso nesse caminho. Porque o jogador que simplesmente, eu sei isso, eu não quero, se eu for criticado, eu me irrito, eu não quero saber mais do que eu sei, ninguém é capaz de me ensinar nada, eu já sei tudo sobre o jogo de futebol. Esse jogador, ele vai para onde? Ele vai simplesmente para o nível que ele já está. E daqui a pouco, nem o nível que ele está, ele desempenha mais. Então, nós precisamos que os jogadores comecem a ter consciência sobre o processo de aprendizagem. Como o nosso sistema educacional é falho nisso, ele é falho historicamente e falho atualmente pelas questões de como ele é gerido, mas ele também historicamente é falho. Nós temos conhecimentos de 100 anos que ainda não fazem parte do nosso currículo escolar, né, que são conhecimentos que para quem estuda física já tem uma perspectiva totalmente diferente sobre o conhecimento da física, do tempo, né, da física tradicional e quântica, e que não chegaram na escola ainda. Então você imagina, se a gente tem 100 anos de defasagem no conteúdo, você imagina o quanto de defasagem a gente tem para o entendimento de coisas que estão sendo discutidas há 20, 30 anos, que é saber tirar as pessoas da zona de conforto, de criar zonas de aprendizagem, né? Zona de pensar em Piaget, pensar em Vygotsky, falar desses caras aí, de zona de desenvolvimento proximal, né, de eu saber criar um processo de crescimento contínuo. Isso exige desgaste, isso exige trabalho, não é uma coisa confortável para todo mundo, mas é parte do crescimento. O mais importante é que no dia 31 de dezembro você olhe para trás e fala, caramba, eu consegui aprender muito esse ano, foi muito produtivo para mim, eu sou uma pessoa que melhorei no meu relacionamento com as pessoas, no meu entendimento do jogo, na minha dinâmica física para jogar, na forma como eu enxergo a vida. E é importante, o processo ele vai ter esse crescimento humano dentro do processo, mas ele precisa estar disposto a sair da zona de conforto. Senão, é impossível, cara. É impossível que ele absorva alguma coisa. Sim, para mim a minha noção pessoal de sucesso é isso, é aprender. Não é ter mais seguidores, ter mais audiência, ter isso, é aprender. Porque quanto mais você aprende, melhor você fica como ser humano. Assim como alguém falou nos comentários aqui, daria pra gente fazer dias e dias e dias de lives com o Leandro, mas infelizmente temos um tempo escasso, um tempo definido. Então eu queria te agradecer por essa conversa, por essa aula, por essa troca de conhecimento, que é sempre muito rica. E assim como como nós fazemos com todo mundo que aparece aqui nas nossas lives, eu vou te propor um rápido bate-bola. Eu vou te perguntar algumas coisas e você vai falar a sua referência em.
Pode ser o mais marcante, o que te mais marcou, conhecido, não conhecido, mas tem que ser a sua referência em alguma coisa. Tudo bem? Tudo bem, ok. Eu já Então acompanhei vamos lá. você, eu acompanho você, Sabe? eu Então tá vejo você fazendo brifado. isso. Tá brifado. Não, vamos lá. Eu não lembro Então quais vamos são, lá. mas eu já vi esse pedaço. Que bom, que ótimo. O importante é a pessoa não lembrar, porque ela não vê com as respostas. Então vamos lá. Sua referência num treinador brasileiro. Bernardinho. Sua referência num jogador. Caramba. Pô, Léo. Essa Romário, é... Romário. Para mim é o cara que entendia a lógica do jogo, a ação efetiva, inteligente e outra. Criou o treino específico no momento que todo mundo ficava correndo em volta do campo, ele ia lá e ele fazia exatamente aquilo que ele tinha fazendo no jogo. Finalizar, atacar espaço, finalizar a jogada, enfrentar goleiro. Então, Romário. Sua referência num jogo não trabalhando com futebol. Um jogo como torcedor, como espectador. Caramba, meu. Perguntas, nossa, tem tantos. Puxa, olha, O mais marcante, o pô, que você lembra com mais carinho. Não precisa ser a sua pô, referência. eu lembro de um jogo, para mim foi o melhor mata-mata que eu vi na minha vida. Eu vou falar do mata-mata, porque foram dois jogos que foram Corinthians e Palmeiras de 2000, que foi 4-3 para o Corinthians o primeiro jogo, 3-2 para o Palmeiras o segundo jogo, Na tá? Libertadores. Na Libertadores, o terceiro gol do Palmeiras foi do Galeano, acho que no segundo Isso. jogo. O primeiro jogo estava 3-1 pro Corinthians, acho que o Palmeiras empatou e depois tomou o quarto gol no final. E assim, eu falo porque assim, eu não sou torcedor de nenhuma das duas equipes, mas me chamou muita atenção, porque naquele momento eram duas grandes equipes e para mim assim, teve muita emoção, assim, tô lembrando como jogo, como pensando assim, na época que eu não trabalhava diretamente, assim, estava começando a trabalhar com futebol. Exatamente isso. Porque jogos marcantes atuais tem vários por vários motivos, né? Mas jogos assim que me marcaram, assim que eu lembro de mata-mata, eu posso falar porque eu não sou torcedor, não fui torcedor de nenhuma das duas equipes. Que legal, que legal. E agora um jogo referência para você trabalhando com futebol. Um jogo marcante para você trabalhando com futebol. Jogo marcante para mim, eu tenho alguns jogos que para mim foram marcantes. Eu tenho a final da Taça BH de 2018, que a gente venceu o Fluminense por 3-1, o time do Fluminense muito, muito bom, que é o time que tinha o Marcos Paulo e o João Pedro, né? Já no ataque, e foi um jogo muito importante. Na Ponte teve um jogo muito bom que a gente precisava ganhar do Inter dentro do Beira-Rio para classificar para a segunda fase do Brasileiro. A gente precisava ganhar por 2 gols de diferença, nós ganhamos de 3-0 e dependia do resultado de Flamengo e Palmeiras. Nós ganhamos, foi um jogo espetacular, assim, a gente foi perfeito no jogo. Ganhar de 3-0, o Inter era líder do grupo, vinha invicto, vencido todos os jogos, né? Então também acho que esse jogo também, e tem mais alguns, mas acho que esses dois jogos, esse 3-0 lá contra o Inter pela Ponte e esse 3-1 contra o Fluminense na final da Taça BH Que de maravilha. 2018. E aí para finalizar, um sonho. Eu vou no caminho do que você falou, porque assim, eu tenho vários projetos de carreira, eu sou ambicioso, meus projetos de carreira eles são muito grandes, assim. Eles começaram com sonhos, né, Léo? Eu me apaixonei por futebol vendo a seleção brasileira, né? Eu lembrei de 89, aquela Copa América que o Brasil ganhou, eu tinha Sim. 8 anos, eu lembro eu de férias na casa do meu avô e meu pai e meu avô assistindo, então ali eu tinha 8 anos, né? Ali eu me apaixonei, então assim, o projeto de chegar na seleção brasileira e ser treinador da seleção brasileira. Isso faz parte, né, é um sonho que virou um projeto de carreira, mas independente disso, ser um profissional que esteja em evolução e eu tomo muito cuidado para não entrar numa zona confortável e deixar de aprender. Eu tenho interesse em aprender sobre o jogo, sobre o treino, sobre o meu trabalho, e o dia que o futebol não me tirar mais da zona de conforto, eu acho que eu tenho que sair do futebol. E eu tenho que fazer outra coisa, entendeu? Então, minha busca, como eu sei que a busca ainda é muito longa, eu sei que eu vou ficar muito tempo fora dela para poder chegar onde eu quero chegar. Mas chegando, se eu sentir que eu ainda tenho energia para continuar evoluindo, eu continuo. Se eu sentir que fui campeão do mundo com a seleção brasileira, não tenho motivação para o dia seguinte para eu aprender alguma coisa sobre o jogo, aí eu vou buscar outro caminho para continuar me desenvolvendo.
Que maravilha, é um sonho nobre. Acho que todo mundo que está assistindo essa live torce por este projeto se realizar a partir do seu sonho. Queria agradecer a todo mundo que assistiu com a gente. Queria de novo te agradecer, Leandro. É sempre um prazer conversar contigo sobre qualquer coisa, porque acho que qualquer coisa fala também sobre futebol. Futebol ele nos ajuda a aprender um pouquinho sobre a vida. E queria te pedir um favor para você salvar a live, como você iniciou. Vou salvar. Salva depois que a gente baixa, depois a gente recorta, posta no perfil. Muito obrigado por quem acompanhou. A gente vai ter outras lives semana que vem. E fica de novo o meu agradecimento por esse papo tão rico de conceito, tão rico de reflexão mesmo. Eu que agradeço, já agradeci, agradeço novamente o convite, é um prazer falar com você, parabéns pelo material que você vem produzindo, que vem cada ano melhorando ainda mais, tá? Estou sempre acompanhando e, pô, estamos à disposição, sempre um grande papo e apesar de a gente parecer que não falou quase de futebol, a gente falou muito de futebol, isso é o mais legal. Pois é. Isso é o mais legal. Falou, boa noite para todo mundo que acompanhou a gente, né, Léo? Agradecer ao pessoal que esteve com a gente até agora. Com certeza. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Um abraço.